E agora, dando prosseguimento à nossa correção, chegamos aí à página 302, onde eu peço para que vocês, leiam um texto e depois respondam questões. Lá nas nossas informações da plataforma, eu disse que essa questão A e B era uma mera interpretação de texto. Então, vocês têm que estar por dentro aí da interpretação, leitura, Aproveitei que vocês estão em casa, assim como eu, e vamos estudar. Vamos lá. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Uma característica marcante da segunda revolução industrial e o impulso extraordinário que ela deu para a consolidação da unidade global do mercado capitalista. Nesse sentido, se a primeira revolução industrial dera origem a unidades produtivas relativamente modestas, as fábricas, pelo elementar de suas máquinas e o limitado número de trabalhadores, esse novo salto produtivo gerou gigantescos complexos industriais com equipamentos sofisticados e de grande escala, como as turbinas elétricas ou as usinas siderúrgicas, envolvendo em cada unidade até dezenas de milhares de trabalhadores. Essa prodigiosa escalada da produção, obviamente, tanto implicava uma corrida voraz pela disputa de matérias-primas disponíveis em todas as partes do mundo, como também exigia a abertura de um amplo universo de novos mercados de consumo para absorver seus excedentes maciços. Foi essa ampliação na escala das demandas e das exportações que gerou o fenômeno conhecido como neocolonialismo ou imperialismo, que levou as potências industriais à segunda metade do século XIX a disputar e dividir entre si as áreas ainda não colonizadas do globo ou a restabelecer vínculos de dependência estreitos com áreas do passado colonial. Aqui nós temos uma questão a ser resolvida dentro do texto. Vamos lá. A primeira pergunta está falando assim: de acordo com o texto, qual foi a principal diferença entre a primeira e a segunda revolução industrial? A primeira revolução industrial, ela foi feita da seguinte forma: as pessoas, elas não tinham máquinas como nós conhecemos hoje, como nós vimos ali naquele filme Tempos Modernos, lá no início do nosso ano, mostrando aí o Charlie Chaplin apertando o parafuso, fazendo o meio ofício, ali nós já estamos praticamente na segunda revolução industrial. Então, os espaços eram grandes, o trabalhador estava sempre, dividindo um espaço ali com o outro, então era muita gente num espaço pequeno. E aí, a diferença é que o maquinário da primeira revolução ainda tinha o tear mecânico, o tear à mão, então tinha muita coisa feita, era industrial, mas era manualmente ali, movimentado. Então vamos lá, qual foi a principal diferença entre a primeira e a segunda Revolução Industrial? Segundo o texto, a diferença entre a primeira e a segunda Revolução Industrial é que a primeira deu origem a unidades produtivas. Então, eu vou ter locais para se produzir, para se produzir um determinado produto. E elas são relativamente modestas, são simples, com poucas máquinas e limitado número de trabalhadores. Então, eu tenho um grupo específico de trabalhadores, geralmente eram famílias, Enquanto a segunda provocou um salto produtivo que gerou gigantescos complexos industriais. Já aqui, quando eu falo de segunda revolução industrial, vamos dar uma grifadinha aqui. Vamos botar coisa diferente. Aqui eu vou ter, um salto produtivo maior, por isso gigantescos complexos locais maiores, indústrias maiores, um maquinário mais pesado, um equipamento mais sofisticado e de grande escala.
como as turbinas elétricas ou as usinas siderúrgicas. Então, isso aqui também vai providenciar, vai proporcionar o que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, tá tudo ligadinho, né? E a letra D, né? Quais foram, deixa eu ver arrumar aqui, quais foram as implicações diretas da escalada da produção ocorrida na segunda revolução industrial, ou seja, o que aconteceu, o que alterou, né, durante a segunda revolução industrial, durante a produção que eles tinham lá. A escalada da produção implicou uma corrida voraz por disputa de matérias-primas. Então, eu preciso de carvão, eu vou para o lugar onde tem carvão. Eu preciso de metal, eu vou para um lugar onde tem metal. Disponível em toda parte do mundo. Opa, olha o imperialismo avançando aqui, né? Dando o ar da graça. Como também exigiu a abertura de um amplo universo de novos mercados de consumo para absorver seus excedentes maciços. Foi essa ampliação na escala das demandas e das exportações que gerou o fenômeno conhecido como neocolonialismo ou imperialismo. Então, aqui, nesse aqui de baixo, na questão B, nós vamos ter o seguinte fator. Vamos lá. Vamos tentar simplificar um pouquinho para vocês, né? Aqui, ó. Opa. Então, aqui nós temos a chamada corrida imperialista, onde podemos ver potências como a Inglaterra, entre outros, em busca de novos territórios ricos em matéria-prima. Então, a questão B, dentro aqui da segunda revolução, né, a segunda revolução industrial, que vai proporcionar isso aqui, essa corrida atrás das matérias-primas, né? E aí, aonde que eles vão buscar essas matérias? Na África, na Ásia e na Oceania. A África, os três continentes sofreram muito, mas a África ficou muito marcada e a Ásia também. Nós sempre vemos a África primeiro, pois ali nós tivemos, né, tudo acontecendo, desde o berço da humanidade até o processo de tráfico negreiro, né, do tráfico de escravos, e agora nós não podemos, né, o mundo não pode mais escravizar, então o que vai ser feito aqui? Né, eles vão tentar escravizar de uma nova forma, pagando salários miseráveis, baixíssimos, para essas pessoas que viviam dentro da sua própria terra. Então, eles se tornam empregados e, de certa forma, escravos, entre aspas, de um mercado consumidor e amplo da segunda revolução industrial nessa corrida imperialista. E para fechar, chegamos à questão da página 303, questão 2. Foi a última questão, se não me engano, que eu passei. Observe as fotografias abaixo. Na primeira fotografia, nós temos ali em Amazonas, Manaus, fotografia de 2018, né? Muito lixo no mar, né? No Ártico, em 2018 também, bastante acúmulo de lixo. Em Pequim, China, poluição tão grande que já era preciso em 2018 sair de máscara. Em São Paulo, 2017, muito lixo jogado de qualquer forma, despejado de qualquer forma, né, nas calçadas, nas ruas. E aí nós temos essa questão aqui. Com base na análise das fotografias e em seus conhecimentos sobre o assunto, escreva um texto sobre os impactos ambientais da industrialização dos dias atuais. Escreva também sobre os impactos da saúde humana. Então, vocês vão produzir um texto aqui, né? Não precisa ser nada muito grande, dentro dos conhecimentos que vocês têm. Vocês podem inclusive, devem usar, né, a questão do que nós estamos vivendo hoje, né, nos dias de hoje. Pandemia, né, coronavírus, não quer dizer que as imagens têm a ver com isso. Apesar de ter um menininho de máscara, ele está com máscara lá na China, em Pequim, por conta da poluição, não por conta do vírus, né. Hoje em dia, nós devemos usar, né, por meio de precaução, né,
para proteger o próximo e nos proteger. E aqui nós temos outras agressões grandíssimas, né, e seríssimas na natureza. Então, dentro dessas imagens aqui, dos conhecimentos que vocês já têm, diante do que nós estamos vivendo, vocês vão produzir um texto aqui. O texto tem que ter início, meio e fim, e tem que ter um certo sentido, tá bom? Então, tá aqui, eu já dei uma olhada em quem enviou para mim, vou estar dando um retorno para vocês. Essa foi a nossa correção. A nossa correção, nós vamos estar, né, deixando aí para casa uma atividade para que vocês possam fazer, porque segunda-feira é feriado e nós voltamos a nos falar, né, na próxima quinta-feira, dia 5, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Isso, dia 5 de novembro. Então é isso, galerinha. Até a próxima aula, bons estudos e façam as tarefas que vão ser pedidas aí para casa, viu?